no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 40. Capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos. Damos continuidade à sequência de aprendizado no livro dos Atos. Nós estamos estudando, aprendendo o livro dos Atos aqui aos domingos, e hoje em um encontro que no mínimo é um incômodo, né? É um encontro que as pessoas passam por ele com muita frequência, de maneira displicente, né? Sem prestar muita atenção. Quando a coisa incomoda muito, a gente não presta muita atenção para ver se passa rápido, né? E a gente sofre menos. Mas esse é um texto pelo qual nós não podemos passar despercebidos. Temos que ter atenção nele. Capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 39. Eu chamei esse texto, ou essa nossa reflexão, de o maior milagre do Evangelho. Vamos ler o texto bíblico? Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, um anjo de Deus disse a Filipe: ao meio-dia de hoje, quero que vá àquela estrada deserta que liga Jerusalém a Gaza. Ele foi e deparou com um eunuco etíope que vinha pela estrada. O homem voltava para a Etiópia, para a África, uma longa viagem pela frente. Depois de uma peregrinação a Jerusalém, ele era ministro naquele país, responsável pelas finanças de Candace, rainha dos etíopes. Ele viajava numa carruagem e lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: suba na carruagem. Correndo ao lado do veículo, Filipe ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: você entende o que está lendo? Ele respondeu: como? Se não tenho quem me explique. E convidou Filipe para que subisse na carruagem. A passagem que ele estava lendo era esta: como uma ovelha levada ao matadouro, silencioso como um cordeiro na tosquia, ele estava quieto, sem dizer nada, foi ridicularizado e humilhado, não teve um julgamento justo, mas agora quem pode contar seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? O eunuco perguntou: diga-me, a quem o profeta se refere? A ele mesmo ou a outro? Filipe não perdeu a oportunidade, partindo daquela passagem, deu testemunho de Jesus. Em certo ponto da estrada, aproximaram-se de um lugar com correntes, com águas correntes. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Assim ele ordenou ao condutor da carruagem que parasse. Ambos desceram e Filipe o batizou ali mesmo. Quando saíram da água, o Espírito de Deus, de repente, levou Filipe. Foi a última vez que o eunuco o viu. Feliz da vida, o eunuco continuou sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Filipe apareceu em Azoto e depois rumou para o norte, pregando a mensagem em todas as cidades pelo caminho, até chegar a Cesareia. Amém? Diz assim o texto bíblico. Ore a Deus comigo, por favor. Pai querido, nós reconhecemos no texto o testemunho do seu Filho, Jesus. E é esse o testemunho que faz a diferença para nós aqui. Porque nós não somos qualquer movimento religioso, somos um movimento em torno de uma fé que nasce do testemunho, e o testemunho mais lindo que a gente poderia ouvir, de um Deus que se revelou entre nós, de um Deus que não veio de cima para baixo, que nasceu entre nós, cresceu entre nós, viveu entre nós,
que se envolveu conosco, que sofreu a nossa dor, que conheceu a nossa injustiça e que se tornou, como qualquer um de nós, alguém que morre, um mortal, que morreu, e da sua morte o testemunho de um Deus que conhece a nossa vida plenamente. Nós temos esse testemunho, um testemunho que ressuscita Jesus na nossa fé e no nosso coração. Obrigado, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A história da evangelização de um eunuco etíope é escandalosa. Seria para nós hoje e foi para os dias de Filipe. Escandalosa. E sabe que eu desconfio? Que os eunucos são chamados de eunucos na Bíblia porque eles já são escandalosos. Eunuco é um nome grego, né? Raramente se chama os nomes bíblicos pelo seu original grego, raramente. Menina é menina, mulher é mulher, homem é homem, marido é marido, esposa é esposa, mas eunuco é nome grego. Porque talvez seja desconfortável para nós lidar com uma realidade que é fora do nosso padrão, fora da cartilha. Eu vou te explicar por quê. A palavra eunuco no grego significa literalmente vigia da cama. Por que vigia da cama? Porque a primeira função de um eunuco era vigiar o harém dos seus senhores. O quarto onde dormiam as mulheres dos seus senhores. E por que os eunucos tinham essa missão? Por que eles podiam ser esses vigias? Porque os eunucos eram homens emasculados, castrados. Eram homens que ou se retirava os testículos ou o próprio pênis, para que eles se tornassem impotentes, se tornassem desinteressados nas mulheres. Esses homens, naturalmente, com a ausência do hormônio masculino, se tornavam homens efeminados, ou homens sem a chamada virilidade. E por isso, para os seus senhores, era confortável tê-los vigiando as suas mulheres, porque não ofereciam risco às suas mulheres. Mas não apenas às suas mulheres, eles ocupavam posições estratégicas, importantes. Na Bíblia a gente tem vários eunucos famosos, que a gente nem presta atenção no fato deles serem eunucos. Por exemplo, Neemias, provavelmente era eunuco, copeiro do rei. Daniel e os seus amigos foram feitos eunucos para servir na casa dos reis inimigos. Eles tinham essa função, e era uma função, e eu acho que essa é a curiosidade, né? Porque eles eram retirados, impedidos do amor, porque eles eram impedidos das relações, eles eram vistos como úteis e confiáveis. Mais recentemente, na história humana, e aí vai uma curiosidade, os operetas também eram castrados. Não eram chamados de eunucos, mas também eram castrados, para manter a voz afinada, aquela voz aguda, infantil. Para manter aquela voz, esses homens também eram castrados. Portanto, a gente está falando aqui de um tipo de gente que sofria uma terrível crueldade. Porque eles eram alijados do amor, o amor carnal, o amor do afeto, o amor do corpo, para que eles fossem úteis aos seus senhores. É de um homem assim que a gente está falando aqui. Mas a história, ela ganha
contornos ainda mais importantes. Quando a gente pensa na opinião de Jesus, Jesus falou sobre os eunucos e com uma novidade. Ele falou sobre eunucos que não tinham sido castrados pelos homens, mas que nasceram assim, sem o interesse por mulheres. Talvez hoje, nos nossos dias, os eunucos pudessem ser sinônimos. A gente não encontra paridade, né, tal e qual, né, entre nós hoje, porque na nossa cultura não se castra os homens para que eles sirvam a funções importantes. Mas talvez hoje se encontrasse sinônimos entre os transexuais, ou até entre homoafetivos, entre homossexuais, talvez, porque não tinham interesse por mulheres. Jesus fala deles, homens que nasceram assim. Olha o que diz Mateus capítulo 19, versículo 11 a 12. Diz assim: e disse-lhes: nem todos têm lugar para esse discurso, mas só aqueles a quem foi dado. Pois existem eunucos, é Jesus falando, que assim se tornaram desde o ventre da mãe, nasceram assim. E existem eunucos que foram castrados pelos homens. E existem eunucos que castraram a si próprios por causa do reino dos céus. Quem conseguir fazer lugar para isso, que faça. E sabe por que Jesus falou sobre isso aqui? Porque um dos seus discípulos ficou muito incomodado com o rigor da doutrina de Jesus. E Jesus tinha essa mania, quando as pessoas ficavam muito escandalizadas, muito cheias de melindres, se sentindo desconfortáveis com a doutrina de Jesus, ele engrossava o caldo, ele aumentava a dose. Se as pessoas achavam que era pouco, que era muito, ele dobrava o tamanho, a medida da exigência dele. Ele estava falando sobre o divórcio, numa época em que os homens se separavam das mulheres por quaisquer razões, descartavam as mulheres por quaisquer motivos. E aí Jesus, ele chama isso de adultério. E aí um dos discípulos diz assim: então é melhor nem se casar, já que é tão grave assim o casamento, é melhor nem se casar. E aí Jesus percebe o escândalo entre os seus discípulos e fala sobre os eunucos, e mais, sobre eunucos que, sendo assim, são aptos para o reino de Deus. Quem era um eunuco? Um eunuco era um solitário, um sem lugar, uma pessoa invisível. E o que é pior, a utilidade dele, seu valor, era o não ser amado, não ser objeto de afetos, de carinho. Porque não conhecia o amor, o eunuco era útil. Olha que cruel, olha que terrível. O que pode ser mais perverso nas relações humanas? Aquele eunuco, em especial, ele era de origem africana, ou ele era judeu de nascimento, ou ele se converteu ao judaísmo. E tem um agravante aí, porque ele vai a Jerusalém na peregrinação, ele vai para adorar a Deus, mas os eunucos não poderiam colocar os pés dentro do templo, eram impedidos pela lei. Então, o que aumenta ainda mais a sua dor, ele vai ao templo, mas tem que ficar do lado de fora. Ele ama a Deus, mas não pode estar na companhia da congregação. Está descartado, isolado. E não é por acaso, e eu sempre digo isso a vocês, o cenário, a imagem, né, a imagética, tem uma mensagem poderosa aqui. Qual é a hora que Filipe é mandado ao encontro do eunuco? Meio-dia. Lembra da mulher samaritana? Também ela. Meio-dia é a hora mais hostil, é a hora mais solitária para um viajante, é a hora de esperar o sol diminuir a sua intensidade. Mas não apenas isso, o texto diz que é uma estrada deserta, é a hora, é o ambiente da solidão. É ali que Filipe vai ministrar. Deus chama Filipe para alcançar
aquele que ninguém vê, aquele que a gente chama de invisível social, que foi relegado a segundo plano, que tem missões subalternas, sem valor, desprestigiado, esquecido. O seu valor é não ser amado, o seu valor é não ser visível, é não ser percebido, pois Deus manda Filipe percebê-lo e encontrar-se com ele. Qual era a angústia desse eunuco? Ele era judeu, mas não podia entrar no templo. Cultuava a Deus do lado de fora. Era homem, mas era proibido de amar. Tinha prestígio, mas não tinha valor. Tinha poder, ele era ministro da rainha, cargo de confiança, mas não era enxergado por ninguém. Tinha autoridade, mas não era digno. Tinha a Bíblia, mas não tinha a palavra de Deus. Viajava, mas não chegava a lugar algum. Sabia ler, mas o texto sagrado não fazia qualquer sentido. É a ele que se dirige Filipe com a pregação do Evangelho. Eis aqui o maior milagre do Evangelho. O maior milagre do Evangelho é falar a mais distante das pessoas. É se lembrar do mais esquecido dos homens. É se importar com a mais desprezível das pessoas. Seja em sua dor, seja na sua condição de vítima, o Evangelho tem palavra e tem valor até para quem nunca teve quem lhe falasse e amasse. E há um detalhe importante aqui, por isso que eu falei que é uma história escandalosa. Esse texto aqui, essa história contada por Lucas, faz parte de uma argumentação. Lucas está defendendo Paulo. Lucas está viajando com Paulo nos 3 anos em que ele peregrinou e que ele esteve preso. E Lucas escreve Atos dos Apóstolos preocupado em defender Paulo de uma acusação. Qual a acusação? Que Paulo foi um louco agitador, que jogou para cima a doutrina dos judeus e incluiu quem estava de fora, que profanou a lei do Senhor, aceitando qualquer homem, qualquer mulher, em qualquer condição, que escancarou as portas da palavra de Deus, do amor de Deus, de maneira profana. Essa acusação que tem sobre Paulo. Paulo foi preso por causa de uma agitação, sob a suspeita de ser um agitador. E não tinha coisa que o império, que Roma mais temesse do que a agitação. Roma queria a pax, né? A paz, a calma. Quanto menos a agitação, mais produtivo é o poder. Quanto menos a gente se incomoda, né, mais o poder pode fazer o que bem entende. Nós estamos vendo isso hoje no Brasil, né? Esse poder perverso do senhor Temer, destruindo direitos e lutando contra o povo, fazendo mal ao nosso povo, e a gente quieta. Era assim que Roma gostava também, de gente quieta, né? De gente que não faz barulho, que não se incomoda. E Paulo, naquela agitação, é preso porque é alguém que precisa ser contido. E Lucas está preocupado em mostrar o seguinte, que Paulo não foi nenhum louco, que muito antes de Paulo, com os primeiros cristãos, aqueles que estavam de fora foram incluídos. E aí Filipe prega aos samaritanos. Quem foi o primeiro que pregou aos samaritanos? Foi Paulo não, foi Filipe. Quem foi o primeiro que incluiu gente de fora? Um etíope e olha, um eunuco. Foi Paulo não, foi Filipe. O primeiro que pregou na casa de um gentio foi Pedro, lá no capítulo 10, nós vamos chegar lá logo. Essa é a preocupação de Lucas, e ao fazer isso, Lucas nos mostra qual é o espírito do Evangelho, que é um espírito indômito, para além das regras, para além das fronteiras. O espírito do Evangelho inclui aquele de quem nós nos esquecemos com facilidade, aquele para quem nós olhamos com desconfiança, aquele que parece sem lugar. No Evangelho, esse que parece sem lugar, tem uma mensagem bonita e de salvação para a sua vida. E há 2 afirmações que eu gostaria de fazer. Primeira, a primeira questão do Evangelho, a gente aprende,
é quem se importa. Só depois é o que se tem a dizer. A primeira questão do Evangelho não é o quê, qual a doutrina. A primeira questão do Evangelho é quem. É quem prega, é quem testemunha, é quem diz, é quem fala, é quem se importa. E a cena, novamente, ela tem todos esses contornos dramáticos, né? Insinuantes, para despertar os nossos olhos e a nossa imaginação e entendermos qual é o sentimento do Evangelho, qual é o espírito do Evangelho. Filipe se aproxima, amando do Espírito de Deus, o Espírito o impulsiona e ele entende que precisa abordar aquele homem solitário em cima daquele carro, e ele diz, ao perceber que ele lê o profeta Isaías: você entende o que você lê? E a resposta dele parece corrigir Filipe. É uma correção. O problema aqui, Filipe, não é o que estou lendo, eu sei ler. O problema aqui não é entender o que está escrito. Ora, ele é alguém de posses, poucos eram aqueles que podiam ter exemplares das Escrituras. Ele não tem o livro de Isaías inteiro, não ia caber naquele carro. Ele tem uma parte do livro, eram pergaminhos volumosos, pesados, caríssimos. É alguém de posses e alguém com um certo privilégio. Então a questão não é o quê. A questão responde, ou a questão conserta, né, atualiza o eunuco. É quem? Como, se não tem quem me explique? O que está faltando para esse homem não é conteúdo. O que está faltando para esse homem é testemunho. Talvez porque a primeira mensagem que alguém receba na vida não seja o que está escrito, ou o que tudo significa, mas quem se importa. Essa é a primeira mensagem que nós recebemos na vida, e parece que pelo resto de nossas vidas, essa vai ser a mensagem que nós vamos procurar. Aquele olhar que você enxergou nos olhos de quem te amou. Talvez o primeiro deles tenha sido os olhos da sua mãe. Aquele olhar que te dá a sensação de que você é a maior importância dela, que você é o centro do universo naquele momento para ela. Aquele olhar que faz você se perceber como importante. Parece que esse olhar é a primeira mensagem que você recebe na vida. E é a mensagem pela qual você vai procurar para o resto da sua história. A nossa espiritualidade, ela passa muito por essa dimensão pré-racional. Antes da razão. Depois, você teve explicações, se você lê livros, se você conversou, depois você compreendeu o que significa progenitora, bem depois. Depois você entendeu a relação especial de cuidado e de responsabilidade que uma mãe deve ter com seus filhos. Mas bem antes de você entender qualquer coisa, teve uma compreensão do afeto, da alma e do coração, e essa compreensão tornou todas as outras possíveis. Primeiro você entendeu o que importava, para depois entender qualquer outra coisa. Antes de qualquer explicação, antes de qualquer doutrina, antes de qualquer compreensão, antes de organizar as ideias, antes de fazer planos, antes de você aderir a uma doutrina, a primeira mensagem que eu e você procuramos é a mensagem do amor. É quem? O coração do Evangelho está revelado aqui, no clamor de Filipe.
É Filipe do eunuco, no clamor do eunuco. É o eunuco que nos ensina o que falta na nossa vivência espiritual. E o que falta na nossa vivência espiritual, talvez seja, se deixamos de ter, a redescoberta do outro, que testemunha. A fé cristã não é a fé em uma doutrina, a fé cristã é a fé em um testemunho. Sabe qual é a diferença? É que o testemunho vem com a força de algo que você experimenta e transmite para o outro. O testemunho tem um tom de voz, o testemunho tem abraço, o testemunho tem a mão que se estende, o testemunho tem um exemplo, o testemunho tem a inspiração, a vida do outro que me inspira. Eu já fiz esse exercício muitas vezes e é uma compreensão interessante. Muitas pessoas aqui conheceram a pregação do Evangelho como pregado em uma igreja evangélica depois de uma certa idade. Alguns se converteram, aderiram à fé, se entregaram a Jesus depois da juventude, alguns na vida adulta. E o fato é que ninguém aqui, quando resolveu entrar, disse: eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero essa pregação, eu quero seguir esse Jesus, eu quero essa mensagem, essa doutrina. A maioria de nós não fazia a menor ideia do que vinha pela frente, não entendia quase nada do que acontecia no culto, é ou não é? Lembra que você estava meio perdido aqui dentro? O pessoal falava: bênção, você bênção, né? E aí tem uma terminologia que a gente quase não tem mais, né? Vaso, não é vaso, né? Um vaso de bênção. Tem toda uma linguagem, tem todo um conteúdo que a gente não entende, a gente vai entender depois, bem depois. O que foi que a gente primeiro compreendeu? A força do testemunho. É aí que a fé começa. A fé começa com bem pouco conteúdo e muita inspiração. São pessoas que nos tocaram, são pessoas que nos contagiaram, são pessoas cujas vidas se tornaram importantes para nós, que disseram para nós o que importava, que afetaram o nosso modo de vida. Eu fui criado numa igreja. Uma das maiores dificuldades que eu tinha, garoto na igreja evangélica, era quando alguém perguntava: qual foi o dia que você nasceu de novo? Porque todo mundo tem que nascer um dia de novo. E eu não sabia, nunca soube, eu não sei o dia que eu nasci de novo. Para alguns isso é um escândalo, né? Talvez até alguém que queira pregar o evangelho para mim de novo. Mas eu, depois de tanto me incomodar, porque eu tinha que dizer um dia, eu me lembro que garoto, eu inventei um. Botei na minha cabeça que era julho, por causa das escolas bíblicas de férias, né? Deve ter sido no mês de julho, e deve ter sido quando eu tinha 7 anos, então foi em julho de 1977. Não pergunte o dia, você está pedindo demais. Mas era assim que eu preenchi a ficha do batismo, a ficha de membro das igrejas que eu fiz parte. Eu me incomodava com isso. Mas a verdade é que eu não sei quando, mas eu sei como Deus entrou na minha vida. Sabe como? Nas vezes em que eu abri a porta do quarto do meu pai, do nada, e flagrei ele orando. Eu sabia que aquilo ali não era uma cena. Na intimidade, eu vi no que meu pai cria. Quando eu entrei na porta do meu quarto e vi a minha mãe, no quarto dela, e vi a minha mãe lendo a Bíblia. Atenta, devota. Foi ali, eu escrevi um texto há algum tempo atrás, foi pela fresta daquela porta descuidada, aquela fresta descuidada daquela porta, que Deus entrou na minha vida, pelo testemunho, através dos afetos. E aí o texto diz o que ele lia. E é curioso isso. Olha o que diz o texto bíblico. Como uma ovelha levada ao matadouro, era isso que ele lia. Olha como isso se parece com ele mesmo. Parece a descrição dele, do eunuco. O eunuco é alguém assim.
silencioso como um cordeiro na tosquia, sacrificado para a utilidade, para a produtividade, para o sucesso de uma sociedade. Ele estava quieto, sem dizer nada, foi ridicularizado e humilhado. É a história dele. Não teve um julgamento justo, mas agora quem pode contar seus parentes, uma vez que ele foi tirado da terra? Talvez ele lesse isso e o coração dele ficasse aquecido. Talvez ele intuísse que isso tinha a ver com ele, que essa palavra de Deus tinha a ver com quem ele era. Mas o que faltava? O que faltava era alguém que desse esse testemunho. E foi isso que Filipe fez. Filipe contou a história de um Deus que se parecia com o eunuco. De um Deus que, quando veio entre nós, conheceu o sofrimento que o eunuco conhecia, de ser injustiçado, ridicularizado, esquecido e desprezado por todas as pessoas. E o nome desse Deus que andou entre nós e nos anunciou o seu amor e o seu perdão é Jesus Cristo. E aí naquele ambiente de testemunho, naquela oportunidade em que a palavra é apresentada a ele com contornos, com a força de uma existência, de alguém que conheceu Jesus, Filipe, ele entende que aquilo tem a ver com ele. Essa é a linguagem do batismo. Quando ele vê a água, ele diz: o que impede que eu seja batizado? Porque isso agora faz todo sentido para mim. E aí ele desce do carro e aquele batismo incidental interrompe aquela jornada e inaugura uma nova época na sua existência. Segundo, a salvação de Jesus não nos dará um destino privilegiado, mas um amor pelo qual viver. Algumas curiosidades aqui nesse texto. Eu quero que vocês retomem comigo essa dramaticidade, o que está acontecendo. O texto diz assim, que ele, o eunuco, feliz da vida, continuou sua jornada, pois agora possuía o que tanto havia buscado. Ele não vai deixar de ser eunuco. Ele nunca na vida vai ter interesse por uma mulher, vai ter desejo sexual por uma mulher. Não, ele não vai ter. Ele vai continuar eunuco. Provavelmente vai continuar escravo, numa sociedade escravocrata como aquela. Aquelas são estruturas maiores do que ele. Os escravos continuaram por muitos e muitos séculos. Só bem recentemente, em muitas nações do mundo, na maioria do mundo, a escravidão foi abolida. Ele vai continuar trabalhando na casa da rainha Candace. Ele vai continuar indo para a Etiópia. Vai continuar fazendo peregrinações para Jerusalém. Provavelmente não vai poder entrar no templo. Mas tem uma novidade aqui que muda tudo. O que ele agora possuía, o que ele havia buscado. E aí a pergunta é essa: o que muda então? O que muda? Muda saber que até a vida mais difícil pode ter valor se for vivida como uma oferta de amor. Muda saber que nós temos um Deus, que a sua diferença, que a sua salvação não foi evitar o sofrimento. A novidade do Evangelho foi o contrário disso. O Evangelho não nos apresenta um Deus que nos ensina como evitar a dor, evitar ter problemas. Ao contrário, quando Deus se fez carne entre nós, Ele esteve entre os homens com mais problemas. A Bíblia dá esse testemunho. Talvez ali, naquela sexta-feira de paixão, de sofrimento, fosse o homem mais sofrido entre todos os homens. Então qual a salvação? A salvação é descobrir que você pode viver
para ser uma expressão de amor. É isso que vai fazer a diferença. O Evangelho é um aviso de que nossos sofrimentos não são solitários, nem a última mensagem de nossas vidas. A nossa dor não tem a última palavra sobre a nossa história. O Deus de Jesus sofre conosco e não permite que a dor tenha a última palavra sobre a nossa vida. A última palavra do Evangelho não é o sofrimento, a última palavra do Evangelho é o amor. É viver para o outro, é alcançar o outro. Este é o sentido que nos resgata, esse é o sentido que nos ajuda a sobreviver nos tempos mais difíceis. Ora, se a dor tem a última palavra, estamos condenados ao pessimismo e ao desespero. Mas se o amor tem a próxima palavra, estamos salvos pela esperança de uma vida com significado e valor. E permitam-me usar o exemplo mais recente que eu enfrentei na experiência com a minha mãe, porque é nisso que penso a cada instante. Ali, naquele instante de sofrimento e de perda, e eu nunca imaginei que fosse experimentar essa perda assim. Esse ano ainda eu comentei com a minha esposa, quando soube de um provável Alzheimer da minha mãe, que eu não estava preparado para perder meus pais, porque eu me desestabilizei só de imaginar a minha mãe perdendo memória. Vocês se lembram disso? Não estou preparado. Eu imaginava que seria uma perda assim, acidental, né? Uma parada cardíaca, como muitas acontecem. Mas teve a boa sorte, ou tive a sorte de ser um processo lento. Foi rápido, mas foi gradual, foi processual. Eu testemunhei a minha mãe partindo aos poucos. E no meio daquela dor, apesar de tudo, tinha uma convicção que me trazia paz, a de saber que ela foi amada e que eu fui amado. Isso resolveu o resto. Agora, a dúvida sobre o amor, quando o amor não tem a última palavra, isso pode nos causar desespero. E eu já vi muitas cenas assim, à beira de um caixão, desespero, porque não houve uma história de amor, mas de perda, de negligência talvez. A palavra do Evangelho para nós é essa: o Deus de Jesus é o Deus que veio entre nós, e a última palavra não foi a palavra da dor e do sofrimento, e nem a da injustiça. A última palavra foi a palavra do amor. Foi o que Jesus fez com o teatro da ceia do Senhor. Foi o que Ele fez. Ele chamou a nossa atenção. Quando vocês me virem morto na cruz, crucificado, quando vocês virem o meu sangue derramado, isso é o pão que se parte entre vocês, isso é o cálice que o amigo estende para o outro, porque eu vivi para ser uma oferta para vocês. A última mensagem da sua vida não é o seu sofrimento. A última mensagem da sua vida, avisa o Evangelho de Jesus, tem que ser o amor. E isso fará toda a diferença na sua história.